Fala aí, galera, boa noite, vamos chegando. Já deixa eu colocar aqui o tema de hoje, agro. Galera, quem puder envia para um amigo essa live. É uma das lives mais importantes que eu já fiz aqui. A convidada de hoje é super especial, tá? É difícil marcar com ela. Eu tô uns 3 a 4 meses tentando um oi dela no Instagram. Eu acho que eu enchi tanto o saco que ela olhou e falou, caramba, quem é esse cara aqui? Que droga! Aí ela aceitou fazer essa live para eu parar de perturbar ela. Então, galera, quem puder enviar essa live aí. Aliás, também quem puder avisar de onde vocês são, que é bacana saber, né? Quem é de São Paulo, Rio de Janeiro, alguma outra cidade, vai avisando aí. Já estamos com 300 pessoas. Ela tá rindo aqui na live, que ela sabe que é verdade, que eu enchi o saco dela. Vamos chegando aí, galera, boa noite. Ela vai responder a pergunta que todo mundo quer saber. Vai ou não vai ter comida durante esse período do coronavírus? Então, eu trouxe ela aqui. Eu tenho também uma perguntinha para fazer para ela sobre a questão de alimentos brasileiros, uma situação que eu passei uns 3 ou 4 anos atrás. Ela vai poder responder. Olha só, gente de Brasília, São Paulo, Ilídia, um beijão de Joinville, Gustavo K, Salvador, olha aí, Salvador. Eu não ia nem beber, mas vou dar um gole em homenagem ao pessoal de Salvador. Agro é pop, agro é pop. A gente vai falar sobre agro é pop também. Estamos chegando a 500 pessoas. Agora deixa eu achar ela aqui, né? Meu Deus. Pede para entrar aí, Camila. Vamos lá, porque... Aí, beleza. Vamos lá. Não, cliquei na pessoa errada. Já ia chamando outra pessoa aqui. Vamos lá, deixa eu achar a Camila aqui. 500 pessoas já. Que bacana, galera. Que bacana. Deixa eu achar. Só esperar a Camila aparecer aqui. Chamar ela já. Não apareceu ainda. Visualizar. Apareceu aqui. Vamos lá. Que ela vai se apresentar. 600 pessoas. Obrigado, galera. Eu tenho uma pergunta para fazer para ela, tá? Eu não vou citar nomes aqui para não me complicar, levar um processo, mas eu vivenciei uma situação que eu vou contar para vocês aqui. É importante que vocês fiquem para saber o que aconteceu comigo. Fala aí, Camila. Olá, muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Tudo bem. Camila, antes de você se apresentar e tudo, fala que foi verdade, que eu te enchi o saco, por isso você aceitou, para o pessoal acreditar. Não, eu não aceitei porque tu encheu o saco. Eu aceitei porque é um assunto extremamente importante para a gente debater e tu tem aí uma especialidade nisso, até para me ensinar um pouco mais sobre também. Eu acho que a gente tem que agregar muito a parte econômica com o agro cada vez mais. Então, aí eu vou te pedir o seguinte, Camila. Primeiro, eu queria realmente que você trouxesse uma tranquilidade, porque eu já sei a resposta, né? Se vai ou se não vai faltar comida. Mas antes da gente desligar, eu preciso te contar um caso sobre a questão de produção orgânica no Brasil versus a questão de defensivos agrícolas. Uma situação que eu vivenciei, que eu queria a sua opinião online aqui, até porque eu sei que você também não tem filtro, né? A gente fala a verdade aqui. Vamos começar com um tema polêmico, é isso? Adoro! É exatamente isso. A primeira pergunta é a seguinte. Posso continuar comendo tranquilo? Meu bifinho, meu arroz, meu feijão. Outra coisa, eu vi hoje que a safra de soja recorde mais uma vez. De novo o agro vai levar o Brasil nas costas. É isso? Boa noite. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece ainda, eu sou uma defensora do agro 100%. Meu Insta tá aí, Camila Teles. Eu tento sempre desmistificar algumas coisas que se torna uma desinformação, na verdade, combater a desinformação. E o que eu quero dizer é que tu pode continuar comendo super tranquilo, além de comer tranquilamente, pode beber o teu vinho, que eu sei que tu tá tomando, porque vinho é o quê? É agro. E nós temos uma produção aqui no Brasil muito diferenciada. Nosso país, ele é o celeiro do mundo. Nós possuímos vários países no mesmo país, eu sempre digo bastante isso, para a gente entender a importância de valorizar esse setor que, indo para a tua segunda pergunta, está novamente, sim, segurando as pontas do nosso país e mantendo a economia. Foi, inclusive, uma declaração do próprio ministro da Saúde, né? Que o alimento sempre vai ser um bem necessário para o combate a crises sanitárias. Então, quem produz o nosso alimento todos os dias? O produtor rural. E é por isso que eu defendo tanto o nosso agro.
O coronavírus chegou no campo? Como é que tá? Tem algum caso? Por exemplo, nessa região de suinocultura, nessa região de soja, como é que tá? Chegou, não chegou? Tem alguns casos? O que, que o pessoal está fazendo, né? Porque isso também é essencial para a comida continuar chegando, né? Que o pessoal se mantenha saudável, né? Então, na verdade, foi um dos vídeos, últimos vídeos que eu gravei, foi justamente sobre isso, Charles. A gente tem que pensar que o vírus ele não pode chegar no campo, justamente porque é dali que está saindo o abastecimento dos supermercados. O nosso maior desafio hoje não é a questão do abastecimento. O Brasil vai continuar produzindo alimentos e, mais do que isso, o agro ele não vai parar, porque ele não tem como parar. Agora, o nosso desafio é realmente nessa questão de abastecimento. E o produtor rural dentro do campo, ele tem que entender que não pode deixar o vírus entrar na propriedade rural por uma questão básica de que a gente tem que alimentar quem está na quarentena. Eu, por exemplo, eu estava trabalhando nas últimas duas últimas semanas, eu estive no Mato Grosso, né, dando palestras lá, participando de eventos, e por uma questão de precaução, eu vim de carro até Curitiba, que é onde eu moro, para não passar por aeroportos, e daí eu vim para o Rio Grande do Sul, para o interior, onde fica a fazenda, a propriedade rural da minha família aqui em Cruz Alta, onde eu estou atualmente. Me isolei da minha família durante mais de uma semana para evitar contato com funcionários da fazenda, com a minha família que faz entrega de alimentos diariamente, para ter uma responsabilidade maior e entender que o vírus ele pode chegar em qualquer lugar. E está na nossa responsabilidade, é o nosso papel como produtores rurais. Já está uma responsabilidade gigantesca aí, que é alimentar a população e segurar a economia do país, mas também a nossa responsabilidade é evitar que esse vírus chegue onde ele não deve. Na verdade, ele já chegou onde não devia, mas a gente tem que fechar as porteiras, né? E você que tem esse contato com o interior, com o produtor rural e tal, nós tivemos ano passado uma alta no preço da carne. Todo mundo se assustou, né? E aí agora já baixou um pouquinho. Você acha que a gente pode? Porque eu acredito que vai acabar tendo um pouquinho de regulamentação no preço. Assim, vai oscilar muito agora. Mas você acha que a gente pode ver alguns preços um pouco mais caros assim na prateleira? O tomate, o alface, a carne? O que você está achando assim de preços? Porque está todo mundo muito preocupado também com preços. Então, a gente tem que pensar que o mercado mundial, ele está passando por mudanças, né? Está sofrendo impacto, até tu consegue explicar isso melhor do que eu. Mas se a gente pensar, por exemplo, na Europa, a Europa ela fechou a fronteira, né? Para evitar o avanço do coronavírus. E ela fechou essa fronteira para pessoas, então não ficou muito claro a questão da alimentação. Só que a gente tem que pensar que ela é uma grande consumidora, por exemplo, da nossa carne. Fechando fronteira, pode existir algum ajuste no preço, sim, assim como outros produtos. Mas é uma coisa que a gente vai ter que ir vendo conforme for acontecendo. Esse fechamento de fronteiras está acontecendo para os próximos 60 dias na Europa, por exemplo. Depois a gente não sabe o que vai acontecer, mas eu acredito que vai acontecer alguma alteração em preços de alimentos, sim. Mas uma tranquilidade para a população brasileira como um todo é que o nosso país, ele é importantíssimo, né, na produção de alimentos, como eu já comecei falando aqui. Então, uma das principais perguntas que até a ministra respondeu é se ia faltar abastecimento. Não vai faltar abastecimento. O nosso desafio realmente está em garantir que essa produção chegue, né, nos meios de distribuição, nos supermercados, nas lojas. Inclusive, eu quero dizer que o vídeo que tu postou sobre a padaria me clareou muito as coisas e me fez ver de uma maneira muito mais ampla essa questão que a gente está vivendo hoje. E aí eu te faço uma pergunta em cima desse vídeo. A padaria teria aberto em algum momento se não existisse o produtor rural produzindo a matéria-prima? Não, nunca, nunca. Seria impossível. Inclusive, eu já vou te devolver pelo seguinte. Assim que eu abrir aqui o papo, algum incauto, até agradeço. Galera, se quiser botar os comentários aí comportadamente, vocês podem botar... Falaram o seguinte, o agro é pop. O agro é pop. E aí eu queria, galera, presta atenção aqui, se puderem até mandar essa live para alguém, escutem esse caos que eu vou contar, que eu quero a opinião da Camila, eu acho que ela vai dar a opinião dela. A coisa de uns 3 anos atrás, eu comecei a ver uns artistas fazendo um movimento pelo produto orgânico. Ok, sem problemas. E aí, como eu sou muito curioso, gosto de ficar fuçando as coisas, eu comecei a ver aquilo, e tomatinho orgânico só, e salada, e que a gente tinha que comer o tomate só orgânico, com cúrcuma sagrada do Monte Sinai, aqueles alimentos que não tem aqui, sabe? Aquelas coisas assim, louco.
e falando mal do produtor brasileiro, mal do produtor, que é o país que mais consome agrotóxico, que é o país não sei o quê, tal. E, de repente, eu fui ver que esses dois artistas que eu acompanhei falando muito mal do agro brasileiro, os dois tinham negócios de produção orgânica. Uma fazia geleinhas orgânicas e o outro cara tinha uma loja de produtos orgânicos. Ou seja, eles estavam ganhando dinheiro para falar mal do produtor normal, né? E isso eu sei que prejudicou muito a questão brasileira e de que muita gente acha o seguinte: o Brasil é o país que mais consome agrotóxico. E quando eu fui pesquisar, o pessoal estava fazendo uma conta meio louca, porque eles comparam Brasil e Japão, por exemplo, quantidade geral. Porra, é claro que o Brasil consome mais agrotóxico que o Japão, porque o Japão é desse tamanho e o Brasil é desse tamanho, né? Então, assim, cara, o que está acontecendo que tem uma galera contra o agro, né? Assim, tem muita gente ganhando dinheiro para falar mal de defensiva agrícola, de agro, de tudo. Então, assim, você pode falar essa coisa que eu sei que você pode trazer para a gente, que assim, tem gente ganhando dinheiro, né? Fala aí. Tem sim, e na verdade eu quero falar uma coisa para vocês, principalmente para a galera que não é do agro aqui. Pensem comigo, vamos lá, vamos desenhar. O produtor rural gosta de usar defensivo químico? Não. Primeira coisa, estamos falando aqui sobre um assunto que envolve economia. O custo de produção é altíssimo para produtores que têm que usar e passar nas suas lavouras defensivos químicos. Começamos por aí. 2. O Brasil seria destaque em exportação se os nossos produtos fossem contaminados ou extremamente com veneno em excesso? Não, é impossível. É a mesma questão da carne. E assim a gente tem o hormônio do frango, a gente tem que é o agro que mais usa água. Então, tu vai ter várias polêmicas nesse sentido. Então, assim, vamos lá, voltando. Produção orgânica é agro, produção convencional é agro. As duas têm suas devidas importâncias no cenário econômico do país. Certo? Certo. A gente está passando por um momento aqui no Rio Grande do Sul agora de estiagem. A gente está na colheita, né? Durante a colheita da soja aqui. E o produtor, ele está sempre produzindo aí numa indústria a céu aberto, com várias dificuldades. Então, ele tem que usar defensivos. Questão de comparação com outros países é totalmente errado. Pô, Japão, né? Desse tamanho. Outra questão importante, vocês conhecem safra e safrinha que existe no Brasil? Então, o nosso país é um país tropical, abençoado por Deus, bonito por natureza e propício a criar pragas nas lavouras 365 dias por ano. Ou seja, o nosso clima é propício para desenvolver pragas. E é por isso que a gente tem que evitar elas ao máximo para garantir uma maior produtividade lá na hora da colheita e para segurar em tempos de crise, inclusive como está acontecendo agora, a economia do país. Então, quando perguntarem para vocês se tu prefere um produto convencional, um produto orgânico, responda que prefere um produto seguro. Sabe por quê? Porque o produto orgânico produzido de forma irresponsável é muito prejudicial também. E o convencional, da mesma forma. Então, a gente precisa defender uma produção segura e eu estou garantindo para vocês, assegurando para vocês que o nosso produtor rural ele é diferenciado, sim. Tem muita tecnologia chegando, inclusive biotecnologia. Só que o produtor rural ele não pode sentar e parar de produzir para esperar que essas tecnologias cheguem no mercado com um preço de custo acessível e que possa valer a pena. Então, ele está 100% aberto a essas novas tecnologias e a gente também é extremamente preocupado com sustentabilidade, mas também em manter a produção e garantir o desafio que é alimentar 50 bilhões de pessoas a mais aí no mundo até 2050. Então, o nosso desafio hoje é produzir cada vez mais na mesma área. E aí, me estendendo só um pouquinho, Charles, porque é uma questão teu, lá, a live é tua também, que eu acabo me empolgando quando eu começo a falar. As pessoas criticam muito, por exemplo, defensivos químicos, os agrotóxicos. Não tem problema falar agrotóxico, é o que está na legislação, embora eu não goste, muitas vezes a gente tem que usar. Então, elas criticam o uso de agrotóxicos, elas criticam ao mesmo tempo o uso de transgênicos, das sementes transgênicas, e elas criticam ao mesmo tempo a questão do desmatamento. Vamos lá. Questão do desmatamento. O Brasil é o único país no mundo que o produtor rural paga para preservar. Na região da Amazônia, por exemplo, todo mundo adora falar, o produtor rural
ele de 100% da sua terra, 80% ele tem que preservar, ele só pode produzir em 20%. É como tu ter um prédio de 10 andares e poder usar 2 andares e o resto tem que manter da mesma forma. Então, o Brasil ele tem isso. O produtor rural preserva, sim, e paga para preservar. A questão do transgênico. Transgênico é o quê? É tecnologia, né? É tratamento de semente para que tu não precise necessariamente usar muitos agrotóxicos, muitos defensivos na hora da produção. Então, tu já tem um tratamento numa semente que é resistente a certa praga, que é resistente a alguma coisa. Inclusive, estão surgindo tecnologias de sementes resistentes a clima, a seca, por exemplo. Então, isso são todos cientistas, pesquisadores e pessoas que estão investindo nesse ramo. E aí, depois tu fala da questão dos defensivos. Aí a gente vai lá na liberação dos defensivos que aconteceram massivamente ano passado. Que foi outra polêmica que com certeza vocês acompanharam. Sim. Teve até uma cantora que falou muito e eu vi que você falou contra ela. Sim. Então, nessa parte de liberação dos defensivos, faltou uma informação importantíssima. Por isso que eu digo que eu combato a desinformação. Por quê? Porque nessa parte dos defensivos, as pessoas têm que entender que foram liberados moléculas genéricas, né? Que vai diminuir o custo de produção do produtor e automaticamente vai espelhar no bolso do consumidor lá no supermercado. E também algumas novas específicas para alguma cultura. Vamos lá, desenhando. Tu tem algodão. Algodão se planta, né, gente? Não é, né? O nosso tecidinho aí é agro. Algodão e soja. Se tu não tem um defensivo específico para o algodão, tu vai ter que usar o da soja, vai ser errado. Então, essa liberação também permitiu que novos defensivos para culturas específicas fossem liberados. E aí, a classe artística, alguns, claro, caíram em cima. Um desses foi a Anitta, que foi quem eu bati de frente, sim. Inclusive, fiz uma paródia, passei uma vergonha e cantei em redes sociais. Mas funcionou, chegou num público que não era necessariamente do agro e conseguiram entender um pouco que o nosso agro, ele não tem que ser visto como um problema para o país, e sim como um orgulho, como uma solução, que é o que a gente está demonstrando agora nessa crise. Sim, e essa questão da exportação da carne, do porco, do frango, será que a gente um dia pode ficar sem carne, frango e porco aqui, porque está tudo indo para a China, por exemplo, ou a gente pode estar tranquilo? Eu acho que a gente pode estar tranquilo, sim. Aquilo que eu disse e repito, o Brasil é um país riquíssimo no sentido de culturas de produção, seja pecuária, seja agricultura, e não é à toa que nós somos o celeiro do mundo. A gente tem um desafio gigantesco aí que é alimentar, além do nosso país, outros países. Eu tenho certeza que o Brasil tem uma total capacidade de fazer isso, inclusive com investimento em tecnologias e novas opções aí que estão surgindo no mercado. Por exemplo, no Nordeste está se fazendo vinho, né? Lá em Pernambuco tem também o Vale do São Francisco, onde fazem espumante. Então, assim, o Brasil tem isso, né? Só que por que então não falam para todo mundo, né? Por que a minha audiência aqui, a gente tem quase 1000 pessoas. Por que ninguém sabe essa questão de defensivo agrícola? O Brasil é um dos que menos consome. Por que não sabe que essa história do hormônio no frango não é verdade? Porque criaram uma cultura assim de que o frango cresce em uma semana, né? Inclusive, eu acho que eu tô até engordando por causa do hormônio do frango, hein? Mas todo mundo criou essa história. O que você acha, assim? Você acha que também falta um pouco na questão do agro se proteger desse ataque e fazer como se fosse uma propaganda? Você acha que falta isso também? Então, eu acho, na verdade, que sim. Nas minhas palestras, eu costumo falar muito isso. A gente é muito responsável pela imagem que as pessoas têm no setor que a gente trabalha, seja ele qual for. Então, eu acho que sim, essa geração nova do agro que está surgindo, os filhos dos produtores que estão assumindo as propriedades, eu sempre peço isso nas minhas lives, nas minhas palestras, nos meus vídeos, que a gente defenda o nosso setor cada vez mais. O agro, ele merece ser defendido. E vamos deixar claro que o agro não surgiu ontem. O agro, ele é histórico, ele surgiu com a escrita, ele surgiu com o comércio, ele surgiu com a fala. Então, o agro sempre teve na essência das pessoas, assim como a pecuária, que é uma coisa que eu defendo fortemente aqui. A gente está tendo vários exemplos. Sempre foi o pum do boi, o arroto do boi, que acabou com a camada de ozônio. E a gente está tendo um exemplo de algo que a gente nunca imaginou que aconteceria, que é o isolamento social. A gente está tendo exemplo na prática que o ser humano está acabando com o meio ambiente, não é a vaquinha, não é o boi. Então me deixem comer meu churrasco, entendeu? Não me incomodem. Então, assim... Recentemente teve um artista, um grupo de caras, né?
Teve um bate-papo que teve isso, né? Que o pum do boi causava não sei o que. Você andou falando também disso, né? Sim, foi outro É o que eu vídeo tô meu que falando. viralizou. A mídia vai em cima, né? Do boi, do agro, Vamos fazer um exercício para quem está assistindo aqui também. O que viraliza mais fácil? Notícia boa ou notícia ruim? Ruim. A gente está tendo um exemplo disso no coronavírus. Vocês enxergam mais notícias de mortes ou de curas? Entendeu? Então é isso que a gente tem que pensar. É muito mais fácil as pessoas falarem que a culpa está na pecuária e tirar automaticamente toda a culpa da cidade, do carro, do ar-condicionado, do saneamento básico, de não separar o lixo. É muito mais fácil tu achar um culpado para aquilo que tu não tá fazendo a tua parte. Entendeu? Eu tenho certeza que essas pessoas que criticam o agro, criticam a pecuária, nunca pisaram numa propriedade rural ou não entendem o que a gente realmente faz na nossa lida diária. Então, eu acho que é isso que está faltando. É o agro mostrar mais na sua essência, não só a sua importância economicamente falando e no dia a dia das pessoas, mas também mostrar que lá dentro existe um negócio, empresas, familiares, independente de ser pequeno, médio ou grande produtor, eles têm muita importância para o Brasil como um todo. Não só para o Brasil, né? Para o mundo inteiro. E, Camila, é o seguinte, hoje eu estava conversando com um amigo que eu estou pesquisando muito sobre a China, né? Os hábitos alimentares e tudo e tal. E é engraçado que sumiram aquelas pessoas que, quando teve o problema do fogo na Amazônia, vocês vão lembrar, né? Teve gente falando que estava morrendo, inclusive koala na Amazônia, né? Aquela coisa. Girafa. Girafa. Então, assim, essa turma toda ambiental, né, que bate no agro, que bate em tudo, tá calada, e eu não sei quem está assistindo a gente aqui, mas as pessoas deveriam estar sabendo disso. Essa doença toda veio por causa dos hábitos alimentares dos chineses, né? Parte desses hábitos é comer animais vivos. Eles fazem, é uma coisa brutal, né? Sopa de cachorro vivo, comem macaco, morcego, um negócio de louco, assim. O mercado de animais deles é um mercado vivo, né? Os animais um em cima do outro, animais silvestres e tal. Cara, e nenhum artista, ninguém fala nada. É um negócio assim, é aquela história de um silêncio ensurdecedor, né? Um negócio assim de louco. Eles não reclamam do povo comendo animal vivo na China. Aí aqui no Brasil, eles são contra, por exemplo, a gente beber leite da vaca, porque falam que isso é um crime, não sei o que tal. Então, assim, eu acho que a gente pode chegar à conclusão também de que esse meio artístico no Brasil, ele bate muito no agro. E no dia dessa história que você falou do PUM, que você também gravou vídeo, de que os bois, o problema dos gases dos bois estão fazendo o aquecimento global, ali eu percebi que realmente, cara, a coisa estava muito fora de tom, né? Quer dizer, pô, boi causa o aquecimento global, tá? Então, você acha também que tem essa campanha aqui no Brasil? Porque eu já cheguei à conclusão que tem a ver com dinheiro. Depois que eu vi a galera fazendo geleinha, suquinho orgânico, R$ 25 o quilo do tomate orgânico. Então, assim, interessa para muita gente esse mercado. Porque aí, de um lado eu falo que só o orgânico salva, do outro eu tenho aqui uma geleinha orgânica. Porra, do caramba, né? Então, assim, você não acha também que está faltando essa galera falar da China, por exemplo? Sabe por quê que eles não vão falar da China? Porque eles estão aproveitando esse momento, alguns. Depois eu quero deixar claro porque eu sempre falo alguns, tá? Estão se aproveitando desse momento que falaram, saiu na mídia, que vem do consumo inadequado de animais, né? Principalmente a parte de higienização, a parte sanitária lá da China, desses mercados, enfim, que eles vendem. Eles estão se aproveitando desse discurso, que é o que eles costumam fazer, para destruir a pecuária. Só que aí eles entram em outro erro gigantesco, porque não tem como comparar o consumo de sopa de morcego com o nosso churrasco. Não tem como comparar a nossa venda extremamente cuidadosa com registros, com as raças, que tem todo um cuidado do mundo, não só para exportação, mas para o consumo interno, com o mercado de rua na China. Não dá para comparar. É ridículo, é burrice comparar. Não pode. Então, não venham dizer que a carne bovina, suína, está transmitindo doença, porque não é verdade. E outra, a cultura chinesa, todo mundo sabe que é milenar essa cultura de consumo de cachorro. Animais silvestres, né? Animais silvestres. O que não acontece aqui no Brasil, o que não é uma realidade nossa. Então, eu não admito que essas pessoas desrespeitem uma cadeia produtiva que segura, sim, a economia do país aqui no Brasil
por uma questão de oportunismo de mídia. Eu não consigo entender essa realidade. Inclusive, provavelmente eu vou gravar um vídeo sobre isso, porque não faz sentido comparar um morcego, por exemplo, com um boi. E digo mais, aqui no Brasil, essa questão dos gases do efeito estufa, essa questão de poluição, a gente tem que pensar no seguinte, já tem exemplos reais aqui no Brasil da integração lavoura, pecuária, floresta. E já tem fazendas que estão tendo um efeito que, ao invés de emitir gases, né, de efeito estufa, estão absorvendo, ou seja, impacto zero. Então é isso que a gente tem que mostrar. E é isso que a gente tem que lutar para que mais fazendas e propriedades rurais façam. É esse agro que a gente defende e é esse agro que o mundo inteiro tem que conhecer. Eu me orgulho muito do agro brasileiro, dos produtores. Bom, não é à toa que eu dou a cara a tapa por eles. Mas eu acho que a gente precisa trabalhar mais isso como um orgulho e não como um desagrado, entendeu? Falar envergonhado, né? Ah, não, a gente não consome tanta coisa, tal. Porque existiu uma vergonha, né? Eu acho que agora que está esse movimento de o agro é pop, né? Dessa coisa do é bacana, a gente está indo, né? Até porque é engraçado que países europeus que criticam o Brasil já desmataram tudo e não tem produção nenhuma, né? Então é muito louco a gente parar para pensar isso também, né? Os caras estão falando lá da gente e eles não têm nada, né? Exatamente. Na verdade, assim, a gente tem que pensar que o Brasil não é só a Amazônia, o Brasil não é só carnaval, o Brasil não é só futebol. O Brasil tem vários biomas e, repito, o Brasil ele tem vários países no único país e desafios de produção da mesma forma. A gente tem o bioma Pampa, a gente tem o Cerrado, a gente tem a Caatinga e a gente tem aí desafios gigantescos, principalmente climáticos na hora de produzir. Então, a gente tem uma vasta amplitude de culturas diferenciadas e de muita qualidade aqui no Brasil. Então, as pessoas querem comparar o Brasil com a Alemanha. Eu estive na Alemanha conversando com produtores rurais. A Alemanha é um país industrial, ou seja, ela compra matéria-prima, produz e vende. Então, ela importa e exporta. E aí, o que acontece? Muito dessa matéria-prima vem da onde? Vem do Brasil também. E aí, as pessoas acabam consumindo o agro brasileiro sem muitas vezes perceber. Então, a gente tem que destacar isso também. Eu acho que o agro, ele está tão presente no dia a dia das pessoas, desde que elas se conhecem como gente, que às vezes acaba passando desapercebido. Então, no nosso café da manhã, vamos lá. Café com leite, pão com manteiga. Café. Começamos no café. A gente está começando aí uma safra de café. O Brasil se destaca pela produção de café. A gente vai para o leite. O leite, a gente não pode falar em parar de consumir leite num país que ainda fala da fome. Então, a gente também tem que pensar isso. O pão, o trigo, os desafios de plantar trigo. Então, assim, tudo é agro e as pessoas elas só precisam parar para pensar um pouquinho. Hoje a gente está numa era de millennials, que são os jovens que estão 100% conectados aí, que já nasceram com a internet. E eles têm informações muito fáceis, muito rápidas. E hoje eles escutam muito mais um digital influencer ou um youtuber, por exemplo, do que um especialista. Entendeu? Então, assim, eles escutariam muito mais do que a gente está falando aqui se fosse o Porchat e a Anitta do que se fosse o Charles e a Camila. Mas o que a gente está falando aqui é extremamente importante para eles entenderem a importância desse setor. Tu economicamente falando e eu como produtora rural. Então, é isso que a gente tem que levar cada vez mais para outros setores para as pessoas entenderem. Que tu pode criticar o agro, mas com certeza tu vai ter sido alimentado pelo agro um pouquinho antes disso. Show de bola. Camila, não tem mais o que falar, acho que você fechou. Quer fazer alguma consideração final, alguma coisa? Então, voltando lá para o início da nossa live, para a gente encerrar, a gente pode ficar tranquilo, não chegou tanto no campo ainda, a produção está aí, safra de soja já foi, café está vindo, tá tudo bem então? Tá tudo bem, o agro ele é acostumado, ele é um setor acostumado a renascer na crise. E a gente está aí apanhando não só da mídia em alguns momentos, mas a gente também tem vários desafios no nosso dia a dia, na questão de produção mesmo. Então, a gente também vai garantir aí nessa nova crise que o alimento chegue de uma maneira segura, antes de qualquer coisa, na mesa do consumidor final. Falo isso como defensora do agro, falo isso como produtora rural. E eu peço para que todo mundo que está nos assistindo, que inclusive parabéns pela audiência, foram muitas pessoas, eu quero convidar todo mundo que não tem uma vivência no agro, que está nos assistindo, que conheça, que pelo menos veja, eu não quero que ame o agro, mas eu quero que respeite, entenda quem está trabalhando por trás
de uma lavoura, de uma máquina, da tecnologia, seja pequeno, médio ou grande produtor. Então, eu convido vocês a conhecerem mais o nosso setor e entenderem que o agro ele não é problema e ele nunca vai ser problema. Ele foi, é e sempre vai ser uma solução, e isso eu também tenho certeza. Que bom. Camila, solta um sorrisão aí pro pessoal bater fotinha aí. Bate aí foto, galera. Pronto. Aí, Camila, obrigado. Daqui a uns meses a gente volta a falar de novo. Com tá certo? certeza. Muito obrigada Valeu. pelo convite aí, sucesso. Adoro teus vídeos, continue. Sim, daqui a pouco eu te encho o saco de novo para mais live até você aceitar. Não, a Valeu. próxima eu vou encher o saco para ti lá no meu Instagram pra gente falar sobre economia. Tá bom, valeu, até Combinado? mais. Valeu, combinado. boa noite. Tchau. E aí, galera, é isso então. Falei sobre agro, teremos comida. Tá tranquilo nessa parte. Conforme eu disse, eu vou trazer mais pessoas. Deixa eu abrir o papo aqui. Galera, eu ia até falar o seguinte, quem quiser colocar aqui, todo dia de manhã eu rezo, né? Eu não falo muito para vocês, mas eu rezo, eu tenho minha religião e tudo. Quem quiser colocar aqui o nome de alguma ação, algum fundo imobiliário para eu colocar nas minhas orações, pode colocar aqui o nome da ação do fundo imobiliário que eu vou colocar nas minhas orações para vocês não perderem dinheiro. Antes de eu encerrar essa live, fiquem por aí. Deixa eu só dar um recado, tá? Hoje foi um dia muito complicado. Por mais que eu brinque aqui e tudo, eu fiquei muito preocupado porque eu tive muitas notícias de gente me mandando mensagem em relação ao emprego, tá? Rodou até um vídeo da CVC, né, de não sei quantas pessoas desempregadas. Na minha cidade tem uma empresa que vai mandar muita gente embora. E eu acho assim, é um momento de ter fé, de trabalhar dobrado, de pensar que está havendo uma crise muito complicada, mas que vai passar. O período da crise mesmo, tá? Ele vai continuar um pouquinho, né? A bolsa, é que nem eu falo, né? A bolsa ela cai primeiro para depois chegar na economia real. Então assim, a gente teve essa queda no mundo, tá? A gente teve essa queda no mundo e agora a gente vai sentir na economia real. Então vai ter muito desemprego, vai ter muito problema, mas assim, eu espero que meu aniversário é dia 29 de agosto, tá? Eu espero realmente tá tomando uma garrafa de vinho, tá assim, fora, tá naquele nível que vai todo mundo rir, vai ser não vai estar nem aí, mas eu espero que em agosto, pelo menos, a gente já consiga estar numa recuperação, todo mundo voltando a trabalhar e tal, porque não tá fácil, tá? Eu brinco, mas eu acabo absorvendo muita coisa, muita informação para passar para vocês, e aí vem muita informação ruim. É que nem essa história que eu estava falando do agro. Quando eu comecei a pesquisar os hábitos chineses, eu caí nos vídeos, cara, aquilo ali me deixou uns 3 ou 4 dias mal. Porque eu tenho 2 cachorros, já tive outros, e gosto de animal, e aí eu vi o pessoal cozinhando cachorro vivo e tartaruga, e aquilo vai fazendo mal, então tem que absorver muita coisa, né, para passar. E hoje eu vi muito desemprego, né? Isso deprime um pouco a gente tem que voltar e falar, não, cara, chega, porra, vamos batalhar, é um dia depois do outro. Então, realmente, eu espero assim que dia 29 de agosto a gente faça uma live bacana. Eu já falei para vocês, eu comprei minha passagem. Botaram aí China vírus, né? Eu comprei minha passagem para os Estados Unidos. Eu vou cobrir as eleições americanas lá dos Estados Unidos. Eu vou para Nova York. Eu quero gravar na semana das eleições americanas um vídeo em frente à Casa Branca. Então, eu espero que tudo se resolva. Mas o que eu tenho para falar para vocês, principalmente quem vai perder o emprego, quem está em alguma dificuldade, é calma, porque a gente vai passar por isso. Eu espero que eu traga convidados aqui não para falar sobre falta de alimento ou desemprego, mas só para falar besteira, para a gente falar de quanto dinheiro a gente está ganhando, de como as coisas estão boas. E é isso aí. Aguardo vocês sexta-feira na nossa live aí, às 9h18. Muito obrigado. Beijão, galera. Quem puder, compartilha aquela nossa fotinha com a Camila. É muito difícil falar com ela. Ela é muito requisitada no meio agro, no meio em geral, porque ela realmente entende do que fala. Beijão, galera. Boa noite.